Olá, eu sou o professor Nantes e estamos começando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Londrina. E nesse trimestre nós estamos tendo o privilégio de estudar a supremacia das Escrituras. E hoje estaremos conversando sobre a lição número 12, que fala sobre as epístolas que instruem e formam os cristãos. Nós sabemos que as epístolas, elas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. Portanto, elas são muito importantes para a vida cristã. E elas se dividem em epístolas paulinas e gerais. Então, nós vamos fazer uma pequena síntese destas epístolas, porque, repito, elas são muito importantes porque elas estão inseridas no Novo Testamento e nós sabemos que o Novo Testamento é que nos traz aí as doutrinas cristãs para as nossas vidas, para as nossas igrejas. O tópico número 1 fala sobre como as epístolas paulinas nos instruem. E o subtópico 1 vai falar sobre as instruções salvíficas. E aqui o comentarista, então, elenca alguns tópicos importantes que são trazidos nestas epístolas. Uma delas é a doutrina da salvação. A doutrina da salvação que é referenciado aos romanos, que destaca que o justo viverá pela fé. A partir do momento que nós ingressamos aqui na dimensão da graça, na dispensação da graça, o justo vive pela fé. Obviamente que a fé em Cristo Jesus, em tudo aquilo que Ele nos trouxe com esse novo testamento, não é? Depois, ele enfatiza, através das epístolas, que a fé em Cristo nos declara que somos justos, tá bom? Então vamos com calma aqui, que nós vivemos pela fé em Cristo, e esta fé em Cristo faz com que nos declare que somos justos. Porém, deixamos claro que ninguém é justificado pelas obras da lei. Por isso que o Novo Testamento traz uma nova visão, não é? Que nós não somos justificados pelas obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios, ressalta-se a mensagem do Cristo crucificado. Porque se Cristo tivesse vindo, nascido, vivido, trazido a mensagem, não é, da nova aliança, não teria significado se não houvesse completado com sacrifício, porque o sacrifício que já foi preconizado desde Gênesis 3,15, agora é manifestado então no sacrifício de Cristo, na cruz. Por isso então se completa o ciclo para que de fato nós tenhamos aí a graça através de Jesus Cristo. E também nesse subtópico ele traz que em 2 Coríntios, retrata o ministério da reconciliação. Pois bem, Cristo fez a parte dele, não é? Veio, nasceu, viveu, pregou, instruiu e morreu. Obviamente ressuscitou depois. Mas vem a nossa parte. Qual é a nossa parte? A parte nós participamos da reconciliação através do arrependimento, do conhecimento da palavra, chegamos até Cristo e prestamos a Ele a nossa reconciliação com Ele. E Ele, obviamente, nos aceita através da graça, da fé. O subtópico 2 do ponto 1 fala sobre as instruções a respeito de Cristo. Então, ele vem apresentar a pessoa de Jesus Cristo. E em Efésios, o tema é, inclusive, Cristo como cabeça e a igreja o seu corpo. Pois bem, Cristo veio, ele é o cabeça
Porém, obviamente, para se completar tem que ter o corpo. E ele instituiu, então, a igreja. E Efésios, então, vem com as instruções para quem? Para o corpo, para a igreja. O cabeça não precisa de instruções, pelo contrário, ele dá as instruções ao corpo. E Efésios, então, trata esta questão de como deve se comportar o corpo, como deve se comportar a igreja que foi fundada pelo próprio Cristo e confirmada depois pelo Espírito Santo. Filipenses fala sobre a mensagem que enfatiza o viver é Cristo. A partir do momento que a pessoa tem esse conhecimento que ele é inserido na graça, ele tem que se conscientizar que a partir de então o viver é Cristo. Ele vive para Cristo e na medida do possível, com o passar do tempo, ele tem que ser o próprio reflexo de Cristo aqui na terra. E Filipenses, que é uma das epístolas, então trata sobre isto. Em suma, nesse subtópico 2, então, Cristo é a suficiência para todo cristão. Estas epístolas traz isso em evidência. Cristo é a suficiência para todos nós e, consequentemente, para a igreja. Não precisa-se de inventar mais nada. Cristo já é o suficiente, tá bom? O subtópico 3 vai falar, então, sobre as instruções sobre as últimas coisas. Falou da vinda de Cristo, falou das instruções de Cristo, que Cristo é a suficiência, e agora as epístolas se preocupam em dizer o porquê tudo isso, que isso tem um final entre aspas, né? Um final para nós aqui, enquanto igreja na terra. Mas ela traz então a questão do porquê tudo isso. E 1 Tessalonicenses, então, Paulo ensina que para os que ficarmos vivos naquele momento, seremos arrebatados, ok? Então a igreja, aqueles que estão inseridos nesse período da graça, que aceitou a Jesus como Salvador, que vive segundo a Cristo, tendo ele como suficiente, não é? Passará por essa transformação. A igreja será arrebatada. Em 2 Tessalonicenses, após o arrebatamento da igreja, inicia-se então o dia do Senhor. E o que é o dia do Senhor? Se iniciará então, após o arrebatamento da igreja, segundo o que cremos, a manifestação do anticristo. Ok? E no final desse subtópico, tratando dessas epístolas que falam sobre as instruções sobre as últimas coisas, diz que as duas epístolas, que são de Tessalonicenses, alertam a respeito da necessidade de preparar-se para a vinda do Senhor. Eu só quero aqui fazer uma ressalva para deixar bem claro que existe um pouquinho de confusão sobre a segunda vinda do Senhor, não é? O arrebatamento da igreja, segundo o que cremos, não é a segunda vinda do Senhor, porque a igreja, na verdade, ela será arrebatada e encontrará o seu Senhor nas nuvens. A segunda vinda do Senhor já é posterior, inclusive junto com a igreja. Não é? Então, quando fala assim que devemos preparar-nos para a segunda vinda do Senhor, na verdade, deve-se enfatizar que devemos nos preparar para o arrebatamento da igreja. E na vinda do Senhor, a igreja vai estar junto. E no subtópico 4, que fala sobre as instruções pastorais e pessoais. Estas epístolas foram preparadas, e muito bem preparadas, pelo apóstolo Paulo, para instruir aquele que queria dar continuidade à igreja. São chamados nossos pais da igreja, não é? Paulo sabia que ele não ia ficar para sempre, que ele teria que dar instruções para os novos pastores. Então ele precisava deixar um legado. E ele passou esse legado através das epístolas. Em 1 Timóteo, Paulo orienta o combate às heresias por meio da sã doutrina. Ele sabia que existiam alguns segmentos que trariam para dentro da igreja da época ensinamentos que não condiziam com a palavra de Deus. Então ele deixa as epístolas para instruir de como agir nesse momento. E em 2 Timóteo, ele ratifica, então, que o obreiro deve manejar bem a palavra de Deus. Em Tito, que é outra epístola pastoral, ele coloca que o pastor deve contrapor os falsos ensinos. E em Filemão, ele argumenta que a mensagem enfatizada naquela epístola é sobre
o perdão, tá certo? Porém, eu quero aqui só fazer um comentáriozinho, adendo, sobre a questão dos falsos ensinos e dos falsos profetas. Paulo, ele começa instruindo Timóteo, Tito, a tomar cuidado com os falsos profetas, mas ao mesmo tempo ele fala sobre o conhecimento das Escrituras. Por quê? Porque para combater os falsos ensinos, deve-se ter domínio do verdadeiro ensino, não é? Como que nós vamos combater o falso sem ter o domínio do verdadeiro? Então, primeiro passo, ter domínio sobre o verdadeiro, sobre a verdadeira doutrina, não é? Para depois combater o falso, senão não tem como, ok? O ponto 2 desta lição fala sobre como as epístolas gerais não nos formam. Lembrando que nós temos as epístolas paulinas, né? Obviamente escritas por Paulo, e temos as gerais, que são escritas por outros autores, não é? As epístolas gerais, elas têm como autoria, parte delas, o apóstolo Pedro. E Pedro, ele foca em 1 Pedro sobre o sofrimento de Cristo. E ele traz isso para a igreja, dizendo que as provações fortalecem a fé. Em 2 Pedro, ele também reporta-se aos ensinos dos falsos mestres, como fez Paulo. Ele se preocupa também com a igreja e os falsos mestres. E ele ratifica também nesta epístola que Jesus é, de fato, o Filho de Deus. E também anima a igreja a manter-se imaculada, não é? Tirando os falsos ensinamentos, e manter-se imaculada segundo a verdadeira Escritura. Porém, eu quero aqui trazer um pouquinho mais de comentário sobre a preocupação de Pedro com relação às provações que fortalecem a fé. Porque é uma dúvida que às vezes paira na vida dos nossos cristãos, e você que é professor da escola dominical tem que deixar isso bem claro. A Bíblia em momento nenhum nos garantiu que aqui na terra nós ficaríamos livres das provações. Muito pelo contrário. A provação é um instrumento que Deus usa para nos aperfeiçoar, tá certo? Então, nós estamos sujeitos a provações, porém, a provação, ela nos leva à aprovação. É um instrumento que Deus usa para aperfeiçoamento. O subponto 2 do tópico 2 fala sobre as epístolas de João. E João, ele adverte sobre o falso ensino também, olha só a preocupação de todos eles com o falso ensino, que negava a encarnação de Jesus. Naquela época, existia um grupo que negava que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era a encarnação do próprio Deus, não é? E João traz essa preocupação também para a igreja atual, e não mudou de lá para cá, não é? Nós temos muitos segmentos que negam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão, não é? Embora aqui no Brasil, graças a Deus, eu acho que isso está bem explicado. Até quem não pertence às igrejas evangélicas tem consciência disso, que de fato Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Mas assim mesmo existem outros segmentos que tentam provar que não. Tá certo? E também João trata em suas epístolas que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos. Vamos aqui ressaltar que a igreja só existe se lembrarmos que existe o outro. Não é verdade? A igreja é composta de nós mesmos e de outros. Somos um grupo. E para que vivemos em grupo? Para viver em comunhão. E para que vivemos em comunhão? Porque dependemos um do outro. Então, as epístolas de João tratam sobre isso e traz essa preocupação. Por fim, João adverte ao cristão: não sigas o mal, mas o bem. Não sigas o mal, mas o bem. Para quem? Para si mesmo e para o próximo, para o que está ao nosso redor, tá bom? Em Tiago, o autor esclarece que a fé sem obras é morta. Olha só que interessante. Há pouco nós vimos nas epístolas paulinas que as obras não justificam ninguém. E de fato, é pela fé.
Todavia, Tiago traz de novo essa discussão e ele diz que a fé sem obras é morta. Por quê? Porque quem tem fé, quem é cristão, automaticamente, vamos colocar dessa forma, né, só para entendermos, automaticamente a fé impulsiona a obra. Ou seja, a fé nos faz nos afastar do pecado e fazermos boas obras ao nosso próximo, a nós mesmos, a nossa família, a nossa igreja, a sociedade, não é? Obedecermos os mandamentos de Cristo, não é? Então, as obras são consequências da fé. Não significa que ela salve. Tiago, ele não fala em momento nenhum que as obras salvam. Porém, ele enfatiza que a fé sem obras, ela é morta. Vamos colocar dessa forma. É como se a fé fosse a teoria, não é? E as obras são as práticas da própria fé. Ok? Então ele acentua que a fé deve ser mostrada em ações. Este é o foco, é o escopo da fé que é trazida pela epístola do nosso irmão Tiago. O cristão, então, ele tem que ser praticante da palavra e não somente ouvinte, como o próprio Tiago traz lá no capítulo 1 e verso 22. E nós devemos, segundo Tiago, batalhar pela fé. Pois bem, o tópico 3, ele fala sobre as epístolas novamente, continua, porque a nossa lição é sobre as epístolas, não é? E ele diz que, no subtópico 1, que a doutrina da justificação. A doutrina da justificação, segundo o comentarista, ensina que o pecador é justificado, ou seja, absolvido da punição do pecado, unicamente pela fé na graça divina. Não tem outro caminho. É o único caminho para justificar o pecador. Isso significa dizer que obras humanas não podem salvar, não é? Como Tiago já frisou bem, que a obra é necessária, é consequência da fé, mas ela não salva. Ok? No subponto 2, fala-se sobre a doutrina da santificação. As epístolas, assim como o próprio Jesus, têm uma preocupação, não é? Que existe um processo, existe uma transformação na vida da pessoa a partir do momento que ela tem um encontro com Cristo. E um dos pontos desse processo é a doutrina da santificação. A nossa declaração de fé, ela ensina que já somos salvos e justificados quando nós aceitamos a Jesus. Porém, o novo crente entra de imediato no processo de santificação. E o processo de santificação, ele não é como os outros processos. Por exemplo, quando você ouviu a palavra pela primeira vez, ou não pela primeira vez, mas que foi a primeira vez que você entendeu que precisava de Jesus Cristo, o Espírito Santo entrou no teu coração e te tocou que você precisava. Isso foi imediato, não é? A regeneração geralmente é imediata também, certo? O novo nascimento, enfim, vários pontos do processo de salvação podem ser imediatos. A santificação não. A santificação é um processo que começa a partir do momento que você tem encontro com Jesus até o dia que você parte dessa terra ou até o dia do arrebatamento. É um processo. Ninguém é considerado santo. É justificado através da santidade de Cristo, porém não é santo, mas entra num processo de santificação. Imagine você uma grande escada e no dia que você aceita Jesus, você começa a subir essa escada. Primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, até chegar no topo. É assim que funciona o processo da santificação e faz parte do processo da salvação. Então estamos cada dia no processo. Hoje nós temos que ser melhor que ontem, porém amanhã seremos melhor que hoje. Por isso a importância de se estudar a palavra de Deus, de estar nos cultos, ouvindo a palavra de Deus, porque é um processo. Não acontece de uma hora para outra. E para encerrar, o subponto 3 do ponto 3 fala sobre a doutrina da glorificação, que é o último estágio
o último estágio desse processo todo do encontro de alguém com Jesus e vai até a glorificação. A doutrina da glorificação é a última etapa da nossa salvação. O pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito através do processo e prossegue até a medida da estatura de Cristo. Ao final do processo da salvação, a glória perdida no Éden pelo primeiro Adão será restaurada na vida de cada um de nós. E quando isso acontece? Geralmente, quando partimos desta terra. Recebemos a glorificação no dia em que o Senhor marcou para a transformação de todos nós, tanto de vivos como de mortos. Está bem? Então, as epístolas paulinas e as epístolas gerais são de fundamental importância para a vida saudável da igreja, para a vida saudável de cada um de nós. Então, estude as epístolas para você ter uma vida em santidade. Que Deus abençoe e até a próxima edição.